A ideia desse projeto, que chama-se a princípio Palavras no Silêncio, que deu origem a essa peça que chama Encontro de Dois, começou de uma maneira muito ingênua, digamos assim, devido a uma apreciação do que seria o idioma Libras. Como a proposta do nosso grupo é pesquisar a comunicação pela via corpórea, as potencialidades disso, um idioma que é totalmente corporal e espacial poderia ser muito interessante para nós. Então a gente achou que casaria bem isso. E aí a gente foi agregando o que seria a nossa ficha técnica, né? Os que também fariam parte desse projeto. Dentro disso veio a Mariana Muniz, que já conhecida, diretora bailarina aqui de São Paulo. A Mariana já havia também demonstrado interesse por a língua de sinais, né, por essa linguagem corpórea, física, espacial. E aí foi que a gente fez os contatos, né? Ela topou e veio junto com a gente, abraçou o projeto e deu certo. São os mesmos gestos que adquirem outros sentidos. Depois que a gente ganhou o prêmio, acho que o ponto principal dessa segunda etapa era a gente entrar no universo dos surdos mesmo, né? E nesse sentido a gente contou com a generosidade e colaboração muito grande do Instituto Santa Terezinha, que é uma escola que tem para surdos aqui, que permitiu que cada um de nós fizesse uma vivência lá na escola. A ideia aqui dessa filmagem que a gente está fazendo agora é a gente gravar um pouco dos nossos depoimentos. Hoje é o nosso primeiro dia aqui na escola, no Instituto Santa Terezinha. E a primeira impressão que eu posso dizer assim, que eu até brinquei com uma professora, é que parece que a gente está na Dinamarca. A gente veio para um outro país, um outro lugar, com uma outra língua totalmente diferente. No último aula foi dada uma prova e é muito legal ver. Peguei uma menina colando, assim. Foi muito engraçado. Fala assim. o nome dela, né? E eu só peguei assim, ela tava aqui, a professora deu uma virada, ela virou assim e já passando sinal assim. Eu olhei pra cara dela, ela veio pra minha cara, aí eu falei, tipo, não tô vendo nada, né? Aí ela deu uma risadinha e continuou lá pegando a cola. É próximo e é estranho e próximo, né? É íntimo e familiar e estranho. A gente tinha o básico de Libras, então a gente não entendia quando... É igual ao português, quando a gente tá falando muito rápido, sei lá, alguém que não fala português tem dificuldade, fica assim, né? Meio... Meu Deus! Aí você entende um sinal, você fala, esse eu entendi, esse eu entendi. E se aproximar da comunidade de verdade, assim, que não restringe só a Libras, né? É uma cultura, são valores que são diferentes do nosso. Então, como a gente fazer essa abordagem de um jeito que, enfim, não é meu, mas eu quero me aproximar. E aos poucos que a gente vai achando as brechas, a gente vai achando as fissuras aí que, né, vai nos tornando comuns, e a gente vê que é nosso também e que estamos aí na mesma, assim, embora pensamentos diferentes, manifestações diferentes, artefatos culturais diferentes, enfim, são diferentes, mas são iguais, né? E aí a gente, do ponto de vista artístico, que barato isso pode dar, assim, pra gente, como material poético mesmo. A gente teve muito esse cuidado, assim, de sempre, em todos os momentos, pensar o que um ouvinte estaria lendo agora, o que um surdo estaria lendo, e também assumir que não é possível o tempo todo isso. A Mariana, no começo, ela começou com umas provocações também, que ela jogou uma pergunta pra gente, o que vocês queriam ouvir em Libras? Aí cada um tinha uma questão e aí a gente ia respondendo em forma de cena. Começava a criar, não sabia exatamente do que estava surgindo, mas ia vendo e aí no final aquilo começava a fazer sentido. Assim. Várias temáticas foram surgindo a partir dessa preocupação que o Pet coloca de o que comunica surdos e ouvintes, como chegar nisso, tanto em cena, corpo, como em tema, em assunto mesmo. Para mim, o que ficou muito forte foi como o Léo disse, essa questão da comunicação.
porque parecia que muito além de Libras ou português, a vontade de comunicar de fato era maior, transbordava mais do que a própria língua e do que conseguir. Então, sempre que nós, nas nossas próprias vivências, por mais que a gente não sabia quase nada de Libras, a gente conseguia se comunicar e a gente sempre teve uma generosidade muito grande deles para com a gente e também o contrário, de tentar de fato essa comunicação. Pensando no processo como um todo, essa questão do se é calmo, se é tranquilo, o processo de criação, figurino, cenas, tal. Eu acho que a gente tem uma vantagem, que a gente tem o grupo há 1 ano, mas a gente se conhece há 5, que tem os 4 da faculdade e tal. E tudo isso contribui muito na coisa de conversar, se escutar, falar, dar opinião, gostar, não gostar. Uma coisa vai agregando a outra. Se nessa hora subir a luz e o som chega junto, e então vem junto, né, no processo. E aí a gente tem a pressão da estreia, que as coisas têm que ficar prontas. Então é calmo, mas não é. E aí tem Não é tranquilo. Não é tão tranquilo. Eu acho ótimo que nós sempre acabamos lidando com prazos e datas. Porque se não tivesse isso, eu não sei quando que iria se terminar, né? Eu acho importante falar assim que a gente, lá no Instituto Santa Terezinha e de pesquisa, de coisas que a gente foi vendo, a gente viu que tinha balada de surdo, e que eles conseguiam, às vezes na rua, o som que estava vindo da rua, eles não ouviam, mas percebiam que estava tendo. Mas a gente começa, como é que é possível, né? É porque eles sentem a vibração, né? E eu acho que na trilha a gente se preocupou em ter bastante sons graves, para que se escute por outras vias. Tanto figurino quanto iluminação são questões visuais que para os surdos é muito importante, porque é o que dá a diferença. Por exemplo, como falou, a questão de ritmo das nossas coreografias, às vezes a luz contribuía para se deixar destacado, a questão do tempo, do que estava acontecendo, assim como a música, mas por um outro viés, né, que é a da vibração. A peça ficou pronta há umas 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas antes da estreia. Mas assim, o esqueleto. E aí, como a Mari adora falar, a gente tem que burilar, tem que lapidar o que a gente tem e pensar o resultado de verdade, né? E pode, depois que a gente estreia, a gente tem o que o público acha, a gente tem essa volta pra gente. E são coisas que a gente pode pensar de mudar ou não, de acordo com a opinião que eles tiveram, assim. Então ela tá sempre em constante mudança. Falar sonoros. Tenham todos um bom espetáculo. É da minha infância. O quê? Jura? Da mesma maneira que as pessoas fazem poesia com português, e isso de certa forma é desvirtuar a língua, é brincar com a língua, quando a gente tenta fazer isso com Libras, ou seja, pegar aquela estrutura e brincar com ela, embaralhar ela, por ser um idioma corporal e tal, acaba virando dança, né? Então a gente começa a entrar num campo que é muito interessante pra gente, pra nossa pesquisa e que eu sinto que está chegando legal pra plateia, de surdos assim, de ouvintes também, de verem a princípio um idioma e como ele se transforma em outras coisas.